Em nossa caminhada de fé, muitas vezes nos perguntamos: será que isso é Deus falando comigo ou apenas meus próprios desejos? Olá, pessoal! Bem-vindos ao canal Reflexões de Força. Hoje vamos falar sobre um tema extremamente importante para a nossa vida espiritual: como identificar a voz de Deus e não do meu próprio coração. Essa dúvida pode surgir em momentos de decisão, oração ou meditação. Saber distinguir essas vozes é crucial para seguir o caminho que Deus preparou para nós. Mas como reconhecer a voz de Deus? A Bíblia nos dá várias orientações sobre como reconhecer a voz de Deus. Um versículo importante que nos ajuda a entender a diferença entre a voz divina e os nossos próprios desejos é Jeremias 17:9, que diz: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Este versículo nos alerta para a natureza traiçoeira de nosso próprio coração. Nossos sentimentos e desejos podem facilmente nos enganar, nos levando a acreditar que estamos seguindo a vontade de Deus, quando, na verdade, estamos apenas seguindo nossas próprias inclinações. O coração humano é complexo e, muitas vezes, influenciado por emoções, desejos egoístas e pensamentos momentâneos. Para reconhecer a voz de Deus, precisamos buscar discernimento. Mas o que significa discernimento? Discernimento é a capacidade de distinguir entre o que é verdadeiro e o que é falso, entre o que vem de Deus e o que vem de nós mesmos ou do mundo ao nosso redor. Este discernimento espiritual é algo que se desenvolve com a prática, através da oração, do estudo da Bíblia e da vida em comunidade com outros crentes. Aqui estão algumas orientações bíblicas para ajudar nesse processo. Consistência com a Palavra de Deus. A voz de Deus nunca contradiz as Escrituras. Qualquer mensagem que sentimos ser de Deus deve estar em harmonia com o que está escrito na Bíblia. Por exemplo, em 2 Timóteo 3:16-17, lemos que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Paz interior. Em Filipenses 4:7, Paulo fala sobre a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Quando Deus fala, Ele traz paz, mesmo em meio a situações difíceis. Se uma decisão ou direção nos deixa inquietos e ansiosos, pode ser um sinal de que não é de Deus. Conselho piedoso. Provérbios 11:14 diz: onde não há conselho, fracassam os projetos, mas com a multidão de conselheiros há bom êxito. Buscar o conselho de outros cristãos maduros e espiritualmente discernentes pode nos ajudar a confirmar se o que estamos ouvindo é realmente a voz de Deus. Circunstâncias e sinais. Às vezes, Deus usa nossas circunstâncias para nos guiar. Ele pode abrir e fechar portas e trazer pessoas e oportunidades que confirmam sua vontade. No entanto, é importante lembrar que sinais externos devem ser verificados com a palavra de Deus e com a paz interior. Oração. Em Tiago 1:5, somos encorajados a pedir sabedoria a Deus. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça-a a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. A oração é uma linha direta com Deus, onde podemos buscar sua orientação e discernimento. Ao combinarmos esses princípios, podemos nos aproximar de entender e reconhecer a voz de Deus em nossas vidas, distinguindo-a dos nossos próprios desejos e das influências externas. É um processo contínuo de crescimento espiritual e de aprendizado. Mas com a prática e a confiança em Deus, podemos ouvir sua voz com mais clareza. Vamos analisar algumas diferenças práticas entre a voz de Deus e nossos próprios sentimentos. Muitas vezes, pode ser difícil distinguir entre o que Deus está nos dizendo
e o que nossos próprios desejos nos impulsionam a fazer. No entanto, existem alguns sinais claros que podem nos ajudar a discernir. A voz de Deus geralmente traz uma sensação profunda de paz e tranquilidade, mesmo em situações de incerteza ou desafio. Filipenses 4:7 nos diz que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Essa paz é um indicador de que estamos no caminho certo, seguindo a orientação divina. Se estamos seguindo nossos próprios desejos, muitas vezes podemos sentir ansiedade, agitação e incerteza, pois estamos confiando em nossa própria força e não na de Deus. Outra maneira de distinguir a voz de Deus é verificar se o que estamos ouvindo ou sentindo está alinhado com a Bíblia. Deus nunca nos dirá algo que contradiga suas Escrituras. 2 Timóteo 3:16-17 afirma que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Se a direção que sentimos vai contra os ensinamentos bíblicos, então é um sinal claro de que não é de Deus. A voz de Deus é frequentemente confirmada por meio de outras fontes espirituais, como conselhos de cristãos maduros, sermões, estudos bíblicos e até mesmo circunstâncias que se alinham de maneira sobrenatural. Provérbios 11:14 diz: "Onde não há conselho, fracassam os projetos, mas com a multidão de conselheiros há bom êxito." Quando ouvimos a voz de Deus, outras pessoas piedosas e as situações ao nosso redor geralmente confirmam essa direção. Por outro lado, nossos próprios desejos tendem a ser impulsivos e frequentemente centrados em nós mesmos. São baseados no que queremos no momento, sem considerar as consequências a longo prazo ou os princípios bíblicos. Jeremias 17:9 nos alerta que enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso. Quem o conhecerá? Isso nos lembra que nossos desejos podem ser egoístas e nos desviar do caminho que Deus tem para nós. Enquanto a voz de Deus nos chama a servir, amar e sacrificar, nossos desejos muitas vezes buscam o benefício próprio e a gratificação imediata. Tiago 4:3 diz: "Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites." Se nossas motivações são egoístas, é provável que não estejamos ouvindo a voz de Deus. A voz de Deus resiste ao teste do tempo. Se uma direção ou chamado realmente é de Deus, ele persistirá e permanecerá consistente. Nossos desejos, no entanto, podem mudar rapidamente conforme nossas circunstâncias e emoções variam. Reconhecer a voz de Deus e diferenciá-la dos nossos próprios desejos requer prática, oração e uma busca constante por discernimento espiritual. Ao cultivar um relacionamento íntimo com Deus, estudar a Sua palavra e buscar a orientação do Espírito Santo, podemos aprender a ouvir e seguir a voz divina com mais clareza. Assim, podemos viver de acordo com a vontade de Deus e experimentar a paz e a direção que Ele tem para nossas vidas. Vamos explorar exemplos de personagens bíblicos que ouviram e distinguiram a voz de Deus e como suas histórias podem nos ensinar a fazer o mesmo. Samuel é um exemplo clássico de alguém que ouviu a voz de Deus ainda jovem. Em 1 Samuel 3, lemos que Samuel, quando ainda era um menino servindo no templo, ouviu Deus chamá-lo durante a noite. Inicialmente, ele pensou que era Eli, o sacerdote, quem o estava chamando. Foi só depois que Eli percebeu que Deus estava falando com Samuel e o instruiu a responder: "Fala, Senhor, porque o teu servo ouve." 1 Samuel 3:9. Essa experiência marcou o início da jornada de Samuel como um profeta, mostrando-nos a importância de estar atento e pronto para ouvir a voz de Deus.
Moisés teve um encontro extraordinário com Deus através da sarça ardente em Êxodo 3. Enquanto cuidava das ovelhas de seu sogro, Moisés viu uma sarça que queimava, mas não se consumia. Quando se aproximou para ver, Deus o chamou do meio da sarça. Moisés aprendeu a ouvir e seguir a voz de Deus, que o guiou a libertar o povo de Israel da escravidão no Egito. Este relato nos ensina que Deus pode se revelar de maneiras inesperadas e que devemos estar prontos para responder ao seu chamado. O profeta Elias experimentou a voz de Deus de uma maneira muito particular. Em 1 Reis 19, depois de fugir para o deserto e se esconder em uma caverna, Elias encontrou-se desanimado e com medo. Deus se manifestou não através de um vento forte, terremoto ou fogo, mas através de uma voz mansa e delicada. Este episódio nos lembra que, às vezes, a voz de Deus pode ser suave e precisamos estar quietos e atentos para ouvi-la. Saulo, mais tarde conhecido como Paulo, teve um encontro dramático com Jesus na estrada para Damasco, conforme descrito em Atos 9. Enquanto viajava, uma luz do céu brilhou ao seu redor, e ele ouviu a voz de Jesus perguntando: Saulo, Saulo, por que me persegues? Atos 9:4. Esse encontro transformou a vida de Paulo e o levou a se tornar um dos maiores apóstolos. Este exemplo nos mostra que a voz de Deus pode vir de forma poderosa e mudar completamente o curso de nossas vidas. Abraão, conhecido como o pai da fé, ouviu a voz de Deus várias vezes em sua vida. Em Gênesis 12, Deus o chamou a sair de sua terra e ir para uma terra que ele lhe mostraria. Abraão obedeceu sem saber exatamente para onde estava indo, demonstrando grande fé. Sua disposição de ouvir e obedecer à voz de Deus, mesmo quando não entendia completamente o plano, nos ensina sobre a confiança e a obediência que devemos ter. Esses exemplos bíblicos nos mostram que ouvir a voz de Deus pode ocorrer de várias maneiras e em diferentes circunstâncias, seja através de uma voz audível, um sentimento de paz, um sinal ou uma confirmação de outros crentes. O importante é estarmos abertos e dispostos a ouvir e obedecer. Ao estudarmos esses testemunhos, podemos aprender a reconhecer a voz de Deus em nossas próprias vidas. Ouvir a voz de Deus é um dom que todos podemos cultivar com fé, oração e estudo da palavra. Lembre-se de sempre buscar confirmação divina e permanecer atento aos sinais que Deus nos envia. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir, comentar e se inscrever no nosso canal. Ative as notificações para não perder nossos próximos conteúdos e compartilhe essa mensagem com seus amigos e familiares. Muito obrigado por assistir e até a próxima reflexão no Reflexões de Força.